Olá, meus amigos, eu sou Luiz Gouveia e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro Roteiro de Emmanuel, não é? E eu hoje vou falar sobre a lição número 12, que é o serviço religioso. Bom, vocês estão acompanhando o estudo através de várias comentaristas, vários expositores, e hoje eu vou falar sobre o serviço religioso, não é? Então, presta atenção, nós somos espíritos, espíritos em evolução. Mas nós tivemos uma época em que a Terra se formou. A Terra, ela se formou, ela teve aquele tempo de maturação, ela teve um tempo de, vamos dizer assim, acomodação. E segundo os espíritos ainda dizem, a Terra ainda está em processo de reorganização, de organização, ainda hoje, no século XXI, após Cristo. Mas vamos ao início. Quando nós chegamos aqui, como homens, primeiro teve aquele processo, os primeiros animais, os primeiros bactérias e primeiros corpos vivos, né? Até atingir a fase hominal. E na fase hominal nós fomos espíritos brutos, não é? Espíritos ainda embrutecidos. E nessa fase nós ainda tivemos muita situação rudimentar. Caçávamos como se fôssemos uns animais mesmo, não é? Brigávamos na unha com várias pessoas, mas espiritualmente falando, o homem já veio, desde o seu início, entendendo que existia alguma coisa além, alguma coisa acima, alguma coisa que comandava todo essa terra, esse planeta, porque fala, poxa, o homem na sua primitividade, mas sabendo que existia dia, existia noite, existia água, existia animais que voavam, animais que caminhavam. Então, tudo isso já levou àquela primeira fase de contemplação e adoração. Aquela primeira fase de adoração, o que é? É exatamente quando a pessoa fala, poxa, o que é essa força? O que é essa coisa acima que eu não enxergo, eu não vejo, mas que organiza tudo isso, não é? Então, aquela primeira fase de adoração. E nós somos espíritas. O Kardec pergunta, o que é a adoração? Aí, olha a resposta dos espíritos. A elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. Porque nós sempre tivemos essa consciência que nós éramos almas, nós éramos espíritos, que nós tínhamos alguma coisa além da carne, não é? Então por aí começa a parte do homem se interessar. Então nesse processo inicial em que surgiu os primeiros homens na Terra, já existia aquela ideia de um Deus, de uma situação maior que comandava todos nós.
todos nós. E nós também sabíamos que além dessa pele, dessa carne, desse corpo material, existe alguma coisa além que pensa, que toma atitudes, que raciocina. Então o homem já tinha essa premissa. Mas, veja, a partir daí começou. Nós começamos a caminhar, nós começamos a aprender com a vida, e aí surgiu alguma coisa que nós chamamos, eu não sei se religiosidade. Alguns falam que religião vem de religar, mas o certo mesmo é que ele vem do religio, não é? Do latim religio. Mas não importa de onde vem, importa que nós temos aquela coisa que nós somos ligados a um ser maior, não é? E a partir daí, os povos vão formando tribos, vão formando grupos, e esses grupos sentem a necessidade de agradecer aquela energia maior, aquele grau maior. Por isso começam a se reunir e fazer alguma coisa em relação, olha, eu preciso comer, então precisa ter alimento, preciso ter força, preciso me manter vivo. E aí eu vou pedir a essa criatura, a esse ser maior que eu não conheço, que eu desconheço. E aí começa, né? O homem começa a inventar, como o próprio nome diz, roteiro. Um roteiro para se chegar a essa divindade, a essa coisa maior. E o que desculpa, esse roteiro? E aí nós vamos caminhando, e aqui nesse livro, Emmanuel vai citando algumas passagens desse roteiro, não é? Porque nós vemos, né, nós tivemos aí, por exemplo, no Egito, nós tivemos lá o homem, não é? O homem adorando deuses, metade corpo homem, metade corpo animal, ou se não, metade corpo homem, metade cabeça de animal, ou cabeça de homem, corpo de animal. Então criava-se essa dualidade nos espíritos. E aí, o que acreditava? Acreditava que existia Deus para tudo. Deus para fazer água, Deus para fazer o alimento, não é? Cultivar o alimento, a plantação, Deus para fazer, aí depois descobrir o fogo, Deus para manter o fogo, Deus para não sei o que, Deus para tudo. Tudo tinha um Deus responsável. Então, era um complexo de deuses, não é? E ainda não era um Deus, não era um politeísmo, não era um monoteísmo, ainda era um politeísmo, porque se acreditava que cada repartição era comandada por um Deus. E hoje, na doutrina espírita, nós entendemos que... O que nós entendemos na doutrina espírita? Que existe sim espíritos responsáveis para uma série de coisas. Os espíritos falaram a Kardec que existem espíritos responsáveis pela chuva, pelo tempo, espíritos responsáveis pelos mares, espíritos responsáveis pela vida nas matas. Então,
eles, veja, esse pessoal não, antigo não estava totalmente errado, só que não são deuses, são funcionários de Deus, né? Como sendo pessoas responsáveis para organizar e para manter uma certa ordem a nossa coerência das coisas. E assim vai. E aí foi, com o tempo, né? Então aqui no livro ele vai citando várias religiões, vários trechos que as pessoas vão colocando sobre as religiões, não é? Aí ele cita aqui na Índia, não é? Na Índia, identificando o culto da sabedoria. Mas todas essas religiões que foram aparecendo, cada uma tem um processo que vai muito da cabeça da pessoa que está comandando. Por exemplo, lá na Índia, hoje se adora o animal, a vaca, né? Então existe, né, a adoração da vaca, a adoração de tudo, e ainda existe um país regido por castas. Então, mas tudo bem, mas eles aí têm um Deus para adorar. Aí nós vimos, eu estava falando dos egípcios e nós vimos que Moisés, ele trouxe a ideia de um Deus único, mas o Moisés não foi o primeiro no Egito. Tem um livro que vocês podem até adquirir, esse livro se chama Akenaton. Esse livro se chama Akenaton e ele fala de um dos primeiros faraós que já pregava a ideia de um Deus único. Ele foi muito criticado na época, foi muito combatido por causa dessas ideias, mas ele é de antes de Moisés. Então é um livrinho que vocês podem encontrar, eu não sei se tem ainda nas livrarias normais, mas no sebo você encontra, até na internet você vai encontrar, chama Akenaton. É um livro interessante até de ler. Foi o primeiro faraó que surgiu com a ideia do Deus único. Depois veio Moisés. Moisés foi obrigado a trazer a Tábua dos 10 Mandamentos, porque Moisés caminhava com aquele povo, né, 40 anos caminhando. Imagina, o povo sem lei, sem nada, sem polícia, sem nada. Então Moisés trouxe algumas leis, não é? E trouxe a Tábua dos 10 Mandamentos, e dizendo, não mate, não roube, não faça isso, não procure tirar as coisas dos outros, toda uma lei que misturava um pouco de lei civil com lei espiritual, não é? Então, isso que Moisés foi caminhando. Então teve os egípcios, depois tem lá os persas, né? Os persas é Zoroastro, né? Aqui, ó, Zoroastrismo, que ele fala assim, temos no Zoroastrismo a consagração do nosso dever para com o bem. Então já caminhando, dizendo do bem, porque Moisés também pregava o bem, Zoroastrismo. Depois nós vemos aqui entre os judeus. Os judeus também era um povo que veio com Moisés naquela fuga do Egito. Mas depois arrumou sua terra e aí tinha um monte de tribo. Cada tribo aceitava uma coisa, cada tribo comentava uma coisa, tinha aqueles que eram mais excluídos, tinha aqueles que dominavam determinada área, mas apareceu aí Jesus. Jesus, quando veio mostrar que Deus único, e Deus era bom, Deus não era ruim, Deus não queria o mal de ninguém, e que a vida continua, né? E que nós precisamos cultivar o nosso amor para com o próximo. Essa era a ideia de Jesus, trazer o amor. E aí veio, né? Não vai ficar muito longo. Veio a China também
veio trazendo aqui o equilíbrio, a solidariedade, no meio disso. Na Grécia, a Grécia tinha muito culto da beleza, fala aqui, né? Os mistérios de Orfeu, da noite. Então, são várias coisas que vai falando sobre a religiosidade ao longo do tempo, né? Aí vem os romanos. Os romanos, veja, os romanos eles dominavam, eles tinham as suas crenças, também suas crenças, mas eram meio afastados das crenças. Até depois veio o cristianismo. E com o cristianismo, os romanos, alguns imperadores romanos, aceitavam o cristianismo. Tem um outro livro que eu indico a você, que é o de Paulo de Tarso, não é? Que é do como é que é o nome dele? É do que foi presidente da FEB e presidente da USE. Ele escreveu esse livro, Paulo de Tarso, não é? E o nome dele agora me escapou, eu não estou conseguindo, mas é o Paulo de Tarso. É muito bom esse livro também, que ele fala todas as passagens que Paulo de Tarso teve preso, e todas as passagens que aceitação, porque o cristianismo não foi em todos os imperadores que não aceitavam o cristianismo. Alguns não aceitavam e perseguiam, mas teve alguns que aceitaram. E aí foi o cristianismo, depois criou-se a Igreja Católica, como personalização do cristianismo, não é? Foi criado em 281 depois de Cristo, e assim vai indo. Aí, veja, com Lutero veio o protestantismo, e assim vai indo, até chegar no espiritismo. O espiritismo, na realidade, ele é uma norma praticamente moral da vida. Nos ensina que somos espíritos, nos ensina que somos almas, que podemos crescer, evoluir e aprender. Então, pelo Espiritismo, você tem uma gama, um monte de coisas interessantes para entender que você não pertence apenas ao planeta Terra, você pertence ao universo, você é filho de Deus. Então, nós vamos entender que Deus é Pai de todos, Deus é nosso Criador, Deus é Criador desse universo imenso. E muitas outras coisas nós vamos entender, mas eu vou ficando por aqui, porque, olha, teria muitas coisas para falar. Mas o importante com esse livro roteiro é você entender todo esse processo, desde que surgiu o homem na Terra até as religiões atuais, até a fase atual. E o Espiritismo trazendo a sua visão, trazendo a sua amplitude de nos mostrar que podemos muito mais, que estaremos presentes aqui na Terra várias e várias vezes, aprendendo, crescendo e procurando melhorar a nossa condição de espíritos felizes. É isso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Graças a Deus.